Mateus capítulo 7, versículo 1. Quantos acharam, diga amém, queridos. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor nessa hora que fale conosco, pois todos nós que aqui estamos necessitamos de ouvir a Tua voz. Precisamos da Tua palavra, Senhor, que é alimento sólido para o nosso espírito. Senhor, nós te suplicamos, fala conosco, fala ao nosso coração, nos instrua, Senhor. Queremos receber aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem do Espírito, porque só assim a nossa vida será tremendamente abençoada. Fala com cada um, e que as Tuas palavras, ó Deus, nunca venham nos faltar, pois nós precisamos das Tuas palavras para viver não só hoje, mas sempre. A igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 1. Assim diz: não julguem, e assim vocês não serão julgados. Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. E por que se preocupar com o cisco no olho de um irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Você dirá: amigo, deixe-me ajudar a tirar esse cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar por causa da tábua que está no seu próprio olho. Aí Jesus diz: hipócrita, livre-se da tábua primeiro, assim você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do seu irmão. Até aqui, amém e amém. Não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ler ainda alguns textos aqui no capítulo de número 7 de Mateus, mas vamos meditar naquilo que acabamos de ler. Vamos abrir o nosso coração para receber aquilo que vem de Deus para a nossa vida. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, nem a 10ª vez que eu prego sobre esse texto. Já preguei por várias vezes, estou pregando mais uma vez, e entendo que a palavra de Deus é infinita. A palavra de Deus se renova a cada dia. Tenha certeza que Deus tem algo novo para cada um de nós nesta manhã através desse texto. E esse texto nada mais é do que uma das instruções de Jesus para a vida de cada um de nós. Esta palavra aqui que acabamos de ler, ela deve ser colocada em prática por cada um aqui. Como eu sempre ensino para os irmãos, se somos seguidores de Cristo, de fato, de verdade, se seguimos a Jesus, temos que tratar de obedecê-lo. Se seguirmos a Jesus, nós temos que acatar as suas instruções. Se seguimos a Jesus de fato e de verdade, nós temos que fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Do contrário, nós caímos em desobediência. E muitos, infelizmente, estão vivendo em desobediência. Porque não é só dizer eu sigo a Jesus, não é só dizer eu sou uma pessoa cristã,
não é só dizer, eu sigo o Evangelho de Cristo. Não, tem que colocar em prática as suas instruções, os seus mandamentos, as suas ordenanças. É por isso que muitas pessoas, nos dias atuais, estão com a vida encalacrada. Por isso que muitas pessoas, nos dias atuais, estão com a vida destruída ou quase que destruída. Pessoas que estão dentro de um templo, pessoas que congregam em uma certa denominação, pessoas que frequentam um templo e estão com a vida totalmente destruída, ou quase que destruída. E aí eu me lembro do que diz o Senhor através do profeta Oséias: o meu povo está sofrendo porque falta o conhecimento, porque falta obedecer, porque falta dizer, Senhor, eis-me aqui. Falta isso na vida de muitos. Infelizmente hoje as pessoas se dirigem a um templo para buscar bênçãos materiais. A bênção material na nossa vida, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, será uma consequência dos nossos atos, uma consequência da obediência de cada um aqui a Deus. A bênção financeira ou as bênçãos financeiras e materiais, tudo isso é uma consequência da vida de cada um. O templo não existe, como por exemplo, esse templo aqui não existe para que você busque aqui coisas materiais. Não, nós não estamos aqui para buscar coisas materiais. Nós estamos aqui para buscar aquilo que é espiritual, porque a graça de Deus nos basta. Se temos a graça de Deus, nós temos tudo e não precisamos de mais nada. Como eu disse, as outras coisas serão uma consequência na nossa vida. Jesus diz aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pode ter certeza de uma coisa: suas necessidades sempre serão supridas em Cristo Jesus. O Senhor não vai deixar faltar nada para cada um aqui, mas se cada um fizer a sua parte, se cada um fizer por onde. E Deus só quer que cada um aqui lhe obedeça e tema a Ele. Agora, esse temor que cada um deve ter no coração não é um temor de ter medo de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus carrasco, o nosso Deus não é um Deus malvado. Não, o nosso Deus é amor, e Ele deseja o bem, Ele deseja o melhor a cada um de nós. Quando eu digo que nós temos que temer a Deus, esse temor que nós temos que ter dentro de nós, significa respeitá-lo. E muitas pessoas andam desrespeitando a Deus, e por isso estão dentro dos templos, frequentando denominações, com a vida toda destruída ou quase que destruída. Mas siga algumas instruções que hoje o Espírito Santo traz para cada um de nós. Procure colocar em prática o que nós acabamos de ler aqui a princípio, o capítulo 7, do versículo 1 em diante de Mateus, quando Jesus diz, estas palavras aqui são palavras de Jesus: não julguem para que vocês não sejam julgados. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Não critique ninguém para que você não seja criticado. Não maltrate ninguém para que você não seja maltratado. Em outras palavras, cuida da sua vida e deixa a vida dos outros. Isso é muito difícil entre os seres humanos. Muito difícil, pastor, sim. Se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos atentos todos os dias,
nós acabamos cometendo um vacilo. E que vacilo seria esse? De falar mal dos outros, de criticar os outros, de reparar nos outros, de reparar nos defeitos, na falha dos outros. E nós não temos que reparar em ninguém. O apóstolo Paulo diz em uma das cartas aos Coríntios o seguinte: a ninguém conhecemos segundo a carne. Quando nós julgamos alguém, quando nós criticamos alguém, é porque olhamos para esse alguém segundo a carne. E a Bíblia diz: a ninguém conheceis segundo a carne. Por quê? Porque segundo a carne, todos nós aqui temos defeitos e falhas. Se eu olhar para cada um de vocês segundo a carne, eu vou encontrar muitos defeitos em vocês. Se vocês olharem para mim segundo a carne, vocês vão encontrar muitos defeitos em mim. Então, o Espírito Santo diz à igreja: ninguém conheceis segundo a carne. E cada um aqui ande em espírito. É o que Paulo orienta. É o que Paulo diz aos Gálatas: andar em espírito, para não satisfazer a vontade da carne. Essa carne que nós possuímos, esse corpo de carne que temos, nele não habita bem algum. Nesse corpo, a verdade é que só há o que não presta. Como assim, pastor? Quando nós reparamos nos outros, isso é sinônimo de alimento para esta carne. Isso nos faz mal, muito mal. E não é essa a vontade de Deus, que julguemos os outros, que venhamos criticar outras pessoas. Não! A vontade de Deus é que cada um cuide da sua vida. E cá para nós, cuidar da nossa própria vida já é complicado. Imagina cuidar da nossa vida e ter que cuidar da dos outros. E tem muita gente que age assim. E a vida dessas pessoas estão travadas. E as bênçãos que estas pessoas têm para receber estão retidas. Há pessoas que têm bênçãos retidas. Há pessoas que estão para receber inúmeras bênçãos. Mas as bênçãos não são liberadas nem por um decreto. E nunca serão liberadas enquanto tal pessoa não mudar. Eu vejo muita gente dizendo: eu quero mudar de vida. Quem é que não quer? Todos nós. Mas para que cada um mude de vida a cada dia, você tem que mudar primeiro. Como assim, pastor? Você tem que mudar a tua maneira de agir. Você tem que mudar a tua maneira de falar. Você tem que mudar a tua maneira de pensar. Você tem que mudar a tua maneira de olhar. Os teus olhos não podem ser olhos críticos. Os teus olhos devem ser puros. Jesus fala acerca disso. Ele diz: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será treva. Em outras palavras, a nossa vida vai travar. A nossa vida ficará enrolada. A nossa vida ficará encalacrada se os nossos olhos forem maus. Se nós vivermos para criticar e julgar as outras pessoas. Então, guarda essa palavra no seu coração. A ninguém conhecemos segundo a carne, a primeira. A segunda, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Amém, queridos? Se você está recebendo essa palavra, guarda essa palavra aí, olha, dentro do seu coração, no mais íntimo do seu interior. Agora, uma outra instrução que o Espírito Santo nos traz
ainda no capítulo 7, leia comigo o versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14. Eu separei aqui alguns pontos para nós abordarmos. Primeiro já abordamos, o segundo ponto é esse. Ainda no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que nos leva à perdição é amplo e a sua porta bastante larga. Multidões escolhem passar por ela, mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado e poucos o encontram. Até aqui diga amém, queridos. Preste atenção nessa instrução do Espírito para a nossa vida. A cada dia nós caminhamos na direção do céu. A cada dia, pastor, sim. A cada dia que passa, nós damos um passo na direção do céu, em direção à eternidade. E todos nós queremos um dia estar nos céus com Cristo. Nós acreditamos que pela graça nós somos salvos, mediante a fé que Jesus Cristo colocou dentro de nós. Mas nós estamos conscientes e temos que estar conscientes de uma coisa: não é fácil seguir a Jesus, é difícil, porque nós estamos aqui nesse mundo não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de quem? Deus. E na maioria das vezes, Deus manda a gente fazer algo que a gente não quer fazer. Na maioria das vezes é assim. Deus manda a gente fazer algo que a gente não está muito afim de fazer, mas nós temos que fazer. Um exemplo, eu falei aqui no domingo sobre Abraão, que era obediente a Deus. Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero teu filho Isaque, o filho que você ama, o filho da promessa. Eu quero o seu filho como sacrifício vivo a mim. Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Eu quero que você vá para o monte que eu vou lhe mostrar, que posteriormente seria o Monte Moriá. Eu vou mostrar um monte para você, Abraão. Você vai naquele monte, vai construir um altar, vai amarrar o seu filho lá no altar e vai enfiar a faca nele, vai derramar o sangue dele e vai oferecer para mim. É isso que eu quero. Que prova? Era da vontade de Abraão fazer isso com o filho? Não. Mas era da vontade de quem? Deus. E Abraão questionou a Deus? Abraão disse: eis-me aqui. Glória a Deus. Eis-me aqui. Na maioria das vezes nós queremos ir para a direita, e o Senhor está dizendo: vai para a esquerda. E aí a gente teima com Deus, dizendo: não, por aqui é melhor. Ouça o que o Espírito fala à igreja. Quem sabe o que é melhor para a minha, para a sua, para a nossa vida é Deus. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Então procure fazer a vontade de Deus. Pastor, mas eu estou passando um aperto, eu estou passando um sufoco, eu estou numa luta ferrenha, pastor.
Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está no caminho certo. Como eu estou no caminho certo? Se todo dia é um problema para resolver. Se eu me encontro numa situação difícil. Jesus mentiu para a gente? Não. Ele disse que o caminho era o quê? Estreito. A porta é bem estreitinha. O caminho que nos leva à salvação, o caminho que nos leva para o céu, é estreito. E Jesus disse o quê? Eu sou? Eu sou o quê? Eu sou o caminho. Então, nós entendemos que seguir a Jesus não é fácil. É difícil, é complicado. Ser um seguidor de Jesus é complicado. Não é para qualquer um. E a gente tem que ter essa consciência. Jesus, ele disse: no mundo tereis. O que ele quis dizer com isso? Que enquanto nós estivermos nesse mundo, vamos ter problemas. Vamos passar por dificuldades. Vamos ter lutas. Seremos perseguidos, caluniados. Enquanto nós estivermos nesse mundo, vamos levar pauladas, pedradas. No mundo tereis aflições. Mas ele colocou uma vírgula nessa frase e disse: mas tenham bom ânimo. Tenha ânimo. O caminho é apertado, a coisa está complicada, a coisa está difícil para o teu lado. Tenha bom ânimo. Porque você não está sozinho, você não está sozinha nessa tempestade. O Senhor Jesus está contigo, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Diga glória a Deus, diga eu recebo essa palavra. Amém, queridos? Tenha ânimo. O caminho é apertado, o caminho não é largo para nós. Existe o caminho largo também. E a pessoa escolhe ou o caminho apertado ou o caminho largo. Mas a gente sabe que o caminho largo leva a gente para onde? Para a perdição. E o caminho apertado leva a gente para a salvação. Vai de cada um aqui escolher o que quer. E eu tenho a certeza, eu quero acreditar que todos querem o caminho estreito. Todos querem passar pela porta estreita, pelo caminho apertado. E se a tua escolha foi essa, foi uma ótima escolha que você fez. Lembrando que eu só estou aqui para pregar o Evangelho. Você decide o que você quer para a sua vida. Eu não posso decidir nada por você, porque não é um homem que convence, é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos mostra a verdade, é o Espírito Santo que nos mostra o caminho. Glória a Deus. Então o segundo ponto já foi abordado. Primeiro, não julguem para não serem julgados. Segundo, tenham a consciência de que se vocês estão passando por lutas, é assim mesmo. Você já viu uma tempestade durar para sempre? A tempestade não é eterna. E eu quero declarar que esse momento difícil que você está passando, já está passando da sua vida, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra profética, diga glória a Deus e dá um aplauso forte para o Senhor. Você toma posse, em nome de Jesus. Agora, vamos ler o versículo 24. 3 instruções do Espírito para a nossa vida. Pula para o versículo 24. Versículo de número 24. Ainda no capítulo 7 de Mateus. Versículo 24. Aqui tem uma outra instrução de Jesus para a nossa vida. Diz assim: todos os que ouvem os meus ensinos
e os praticam são ajuizados. Como um homem que constrói uma casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos, as minhas instruções, e não obedecem, Jesus diz, são insensatos, são ingratos. Como um homem que constrói a sua casa sobre areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem, e os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá, fazendo um barulho medonho. Versículo 28, só para ilustrar, só para encerrar, diz assim: as multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tinha grande autoridade, e não como os mestres da lei. Até aqui, diga amém, igreja. Amém. Vamos meditar nisso que nós lemos. Todos os dias nós devemos meditar nisso. Nós devemos fazer um balanço da nossa vida. E o balanço é o seguinte: eu estou alicerçando a minha vida na rocha, ou eu estou alicerçando a minha vida na areia? Todos os dias a gente tem que parar para meditar sobre isso. Pastor, como assim? Meditar na palavra não é um bicho de 7 cabeças. É bem simples. Principalmente quando nós declaramos que temos a mente de Cristo. Se cada um aqui edifica a sua vida na rocha, isso significa dizer que vocês estão edificando a vida de vocês na palavra. Somente na palavra. Foi como Deus disse a Paulo certa feita, quando Paulo carregava um espinho na sua própria carne, e orou ao Senhor 3 vezes, para que o Senhor arrancasse aquele espinho da sua carne, e na 3ª vez Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos basta. Não precisamos de mais nada. Não, pastor, não. Não precisamos de vassoura ungida, de rosa ungida, correntes, campanhas, votos, sacrifícios. Não precisamos de nada disso para exercitar a fé que Deus colocou dentro de nós. Não, pastor, não. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós só precisamos da palavra. Muitos dizem: Jesus está voltando. Mas sabe por que ele ainda não voltou? Porque tem muita gente alicerçando a sua vida na areia. E a grande verdade é, se ele viesse hoje, uma maioria esmagadora ficaria e poucos seriam salvos. Essa é a verdade. Porque as pessoas estão alicerçando a sua vida hoje na areia. Você vai na internet e vê um homem vendendo máscara ungida. Você vai na internet e vê um homem vendendo uma vassoura por R$1.000 para você varrer o demônio, o diabo que está nos 4 cantos da tua casa. Ora, a Bíblia diz que
nós somos a luz desse mundo. Repita comigo: eu sou a luz desse mundo. Na tua casa não habita mal algum, porque você está no teu lar, você é a luz. E ainda que algum demônio tente se infiltrar na tua casa, ele bate em retirada, porque Jesus faz com que a luz dele brilhe no seu rosto, na sua face, com intensidade a todo instante. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo essa palavra. Dá um aplauso forte para o Senhor. Glorifica e exalta o nome dele. A palavra de Deus nos basta. É o que nós precisamos, da palavra. Pastor, mas se eu tenho uma doença, se eu carrego comigo uma enfermidade, use a palavra. Use a palavra. As pessoas estão mal ensinadas e mal acostumadas. Estão absorvendo para si doutrinas humanas. Mas como é que eu uso a palavra se eu tenho uma doença, uma enfermidade? Eu acabei de dizer aqui que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Deus. Está escrito lá no livro de Isaías, que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. Agora preste atenção no que diz as Escrituras. E pelas suas chagas, através das feridas de Jesus na cruz, nós não seremos. A Bíblia diz que nós já fomos sarados. Essa palavra nos enche de fé. Essa palavra enche de fé aquele que está doente, aquele que está enfermo, porque se ele recebe essa palavra de fato e de verdade e começa a declarar: eu já estou curado pelas feridas de Jesus na cruz do Calvário, ele acaba sendo curado, porque o Senhor é fiel. Diga glória a Deus. É tão simples. É tão simples. A Bíblia diz: tudo o que você pedir em nome de Jesus, crendo sem duvidar, o Pai te concede. Então peça, porque Jesus mesmo diz: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate na porta, a porta se abre. Todo aquele que procura, acaba encontrando. Diga glória a Deus. Use a palavra. Use a palavra. A Bíblia diz no início, em Gênesis, que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra era deformada, não havia forma na terra. E o que o Senhor fez? Começou a chamar a existência daquilo que não existia, e aquilo que não existia passou a existir. O que o Senhor quer dizer, pastor? Que você tem a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Como diz lá em Efésios 3:20, o poder de Deus opera dentro de você. Então aprenda a abrir a tua boca e chamar a existência daquilo que por enquanto não existe na sua vida. E se você fizer isso com fé, aquilo que não existe passará a existir. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo essa palavra. Está faltando prosperidade? Então diga: Senhor, eu chamo a existência de uma prosperidade sobrenatural na minha vida. Está faltando paz na tua casa? Abra a boca e declare: eu declaro, Senhor, paz dentro da minha casa, dentro do meu lar. Está faltando sossego na tua casa? Declare. Declare que a tua casa é uma casa de bênçãos. Declare que a tua família é abençoada, ainda que aos olhos naturais não seja. Mas declare. E tudo aquilo que você declarar, crendo sem duvidar, vai acontecer em nome de Jesus.
3 instruções do Espírito para a nossa vida. Foi o que nós abordamos hoje, é o tema que abordamos nessa manhã tão abençoada, e eu espero que essa palavra tenha alimentado o espírito de vocês. Eu espero que essa palavra venha gerar uma força enorme dentro de vocês, e que vocês fiquem firmes em Deus, em Cristo. Porque Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Permaneça em Cristo, obedeça a Ele, siga Ele de verdade. Não siga o homem, siga Jesus. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pelas palavras que alimentaram o meu espírito e que falaram direto ao meu coração. Eu recebo, Jesus, todas as instruções que foram dadas pelo Espírito. Diga: eu creio, Jesus, que se eu colocar a tua palavra em prática, a minha vida já mudou, e mudou para melhor. E não só a minha vida, mas os meus familiares irão mudar, e mudar para melhor. Tudo se fará novo se eu obedecer, se eu fizer a tua vontade, se eu te seguir de verdade. E é o que eu mais quero, Jesus, te seguir sem hipocrisia. Eu quero te seguir, Jesus, na verdade, com transparência, para que o teu nome seja glorificado. Amém e amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Diga para quem está do seu lado assim: ó, sob essa palavra tua vida está abençoada, em nome de Jesus. Sob essa palavra sua vida está abençoada. Amém e amém. Graças a Deus.